Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja. E sua mãe. Então, primeiro eu quero agradecer a organização do evento pelo convite. Me sinto muito honrada por esta oportunidade de poder compartilhar um pouco com vocês sobre a doutrina de Nossa Senhora e, de modo particular, sobre a reparação ao coração imaculado de Maria. Então, como a Eliana já falou, eu me chamo Áurea Maria, sou membro da comunidade Canção Nova há 25 anos. Eliana, eu tenho uma ligação com você, sabe qual? No dia que foi o seu acidente, 28 de dezembro de 2000, foi o dia que eu cheguei aqui. 28 de dezembro, eu completei 25 anos de Canção Nova. E desses 25 anos de Canção Nova, eu tive a graça de viver por 10 anos em Fátima, Portugal. Fui bem jovenzinha, com 23 anos, fiquei dos 23 aos 33 anos. E em Portugal, brotou no meu coração uma paixão profunda pelo Imaculado Coração de Maria. Eu sou celibatária da comunidade Canção Nova e trago um lema dela comigo, para honrá-la, que é: em tudo reparar o Imaculado Coração de Maria. E para mim foi muito significativo o convite, porque neste ano, na Canção Nova, nós temos o seguinte tema no nosso percurso formativo, que é Canção Nova, Profetas do Altíssimo. Porque esta palavra dizia do nosso pai fundador. Então a palavra que rege o nosso ano formativo é: sereis, e tu, menino, sereis profeta do Altíssimo. Que é ali o testemunho de São João Batista. São João Batista, que está ali no comecinho do Evangelho de São Lucas. Então, quando eu recebi o convite, eu vi nisso um sinal da presença do nosso pai fundador, porque ele está muito contente com este evento. Padre Jonas intercedeu por este evento. Hoje, mais do que nunca, como membro da Canção Nova, que trago este legado também da profecia, eu sinto forte a presença do nosso pai fundador. E quero compartilhar com vocês. Ele não é só mais da Canção Nova, ele é da igreja. Uma salva de palmas para o nosso pai fundador. Ele se alegra com este momento. O Padre Jonas é da igreja, porque são muitos os testemunhos que chegam a nós falando de graças alcançadas, sobretudo a partir de sonhos com o nosso pai fundador. E ele era um homem muito mariano. Ele tinha formação salesiana, todos sabemos, não é? E na Canção Nova, porque também bebemos da formação salesiana, somos raiz salesiana, ele dizia assim para a gente, e é um termo que faz parte dos nossos documentos internos: na Canção Nova é ela quem tudo faz. O que isso significa? Que todas as graças que Deus faz aqui dentro é por intercessão de Nossa Senhora. Assim também como é na vida da igreja e na sua vida. Somos igreja, amém? Então, o tema que eu vou compartilhar com vocês precisaria ser sobre a mensagem de Fátima, né? Porque eu quero trazer a perspectiva da reparação. Claro que a reparação, ela faz parte da doutrina da igreja, né? Mas em Fátima, Nossa Senhora se revelou ofendida, mediante os pecados da humanidade. Então o tema, se você quiser anotar, é o seguinte: a reparação ao Imaculado Coração de Maria como via de consagração a Deus. Vou repetir? A reparação ao Imaculado Coração de Maria como via de consagração a Deus. Mas antes mesmo de adentrar nesse tema pela palavra de Deus, eu quero trazer uma frase aqui do tratado, que me chama muito a atenção. São Luís Maria Grignion de Montfort diz o seguinte: a salvação do mundo começou por Maria e é por ela que se deve consumar. Olhem que forte. A salvação do mundo começou por Maria e é por ela que se deve consumar. Na primeira vinda de Jesus Cristo, Maria quase não apareceu, a fim de que os homens ainda pouco instruídos e esclarecidos sobre a pessoa de seu filho não se afastassem da verdade, apegando-se muito intensamente a ela. Na segunda vinda que nós pregamos, a nossa vocação é preparar um povo bem disposto para essa segunda vinda. E São Luís vai falar o seguinte: na segunda vinda de Jesus Cristo, Maria tem de ser conhecida. E por isso deve ser manifestada pelo Espírito Santo. Por ela fará conhecer, amar e servir Jesus Cristo. Amém? Por isso nós estamos aqui. Por isso essa inspiração
maravilhosa, como dizia a senhora Mara, né? Que Nossa Senhora, ela quer consolidar o seu exército. Nós somos do exército de Nossa Senhora, porque nós acreditamos no seu papel salvífico na obra redentora de Cristo. Então, pega a sua palavra, porque a partir da palavra de Deus nós vamos entender o que significa consagração, reparação. A palavra de Deus que está no Evangelho de São Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 22. São Lucas 2, a partir do versículo 22. Então, a palavra de Deus, que foi celebrada há poucos dias, no dia da apresentação de Jesus, essa palavra foi celebrada porque ela demarca um momento muito significativo para nós consagrados na igreja. Quem é batizado aqui, levante o braço, diga eu. Você é consagrado e consagrada pelo batismo. Então acolha essa palavra, deixa que a palavra vá entrando e fazendo uma obra de salvação no seu coração. Então, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo será segundo São Lucas, não é? Como eu já disse, capítulo 2. E a palavra de Deus começa assim: quando se completaram os dias para a purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo macho que abre o útero será consagrado ao Senhor. E para oferecerem sacrifício, como vem dito na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. E havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso. Ele esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava nele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que não veria a morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele veio ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir as prescrições da lei a seu respeito, ele o tomou nos braços e bendisse a Deus, dizendo: agora, soberano Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque meus olhos viram tua salvação, que preparastes em face de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória de teu povo Israel. Seu pai e sua mãe estavam admirados com o que se dizia dele. Simeão abençoou-os e disse a Maria, a mãe: eis que este menino foi colocado para a queda e para o soerguimento de muitos em Israel, e como sinal de contradição. E a ti, uma espada traspassará a tua alma, para que se revelem os pensamentos íntimos de muitos corações. Palavra da salvação. Se você quiser compreender um pouco mais da teologia dessa passagem bíblica, eu tive a graça de escrever este livro. Quando eu cheguei de Portugal, eu vou colocar assim para vocês pegarem aqui com a câmera, eu tive a graça de estudar teologia. Eu sou bacharela aqui pela nossa faculdade Canção Nova, e como eu já era apaixonada por Nossa Senhora, eu quis sair da faculdade com as bases da Mariologia. Então eu escrevi esse livro falando aqui das fontes principais da revelação: a Sagrada Escritura, a tradição e o magistério. Neste livro, eu vou explicar um pouquinho sobre essa passagem que eu acabei de ler. Eu explico, a partir das prefigurações de Nossa Senhora, o que Eva prefigurou Maria, por que a esterilidade das mães patriarcais evocaram a virgindade de Maria, por que as mulheres redentoras, elas também prefiguraram Maria, Esther e Judite, a teologia da filha de Sião, segundo Ratzinger, e também eu falo um pouco da liturgia. Por que a liturgia da igreja, em algumas solenidades e festas marianas, se utiliza de algumas passagens bíblicas, isso do Antigo Testamento. Do Novo, eu pego cada passagem bíblica e destrincho. E depois, com relação ao segundo capítulo, eu pego a tradição, a segunda fonte da revelação. O que os padres da igreja, o que emergiu sobre a doutrina de Nossa Senhora em cada época da igreja, até o pós-concílio Vaticano II. E depois eu também falo aqui da piedade popular neste livro, como expressão do sensus fidei na vida da igreja. Por que Nossa Senhora é este ícone que reúne milhões de pessoas? Você pode compreender adquirindo o livro. E por fim, eu falo também das revelações privadas, né?
onde se enquadra a revelação privada na doutrina da Igreja Católica. E no 3º capítulo eu destrincho cada dogma mariano, do ponto de vista teológico, do ponto de vista dogmático e espiritual. Então vale a pena você adquirir na nossa loja, ou então no site da loja Canção Nova, porque você também vai estar ajudando o nosso projeto Dai-me Almas. E a gente precisa levar ao mundo esse conhecimento, não é mesmo? Para que possamos nos apropriar cada vez mais da doutrina de Nossa Senhora, porque no cristianismo, a Mariologia, ela caracteriza a fé católica. Então é muito importante, católico, você está aí bem informado e formado sobre o que a igreja diz sobre Nossa Senhora, porque ela tem um papel importante. Dito isto, eu quero só destacar 2 trechos da palavra de Deus, porque dizem de consagração de forma mais direta. Toda a perícope bíblica vai dizer de consagração. Mas, quando São Lucas vai dizer assim: quando se completaram os dias para a purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Então eu vou trazer aqui um dos meus teólogos que mais amo, né, e respeito, que é o então cardeal Ratzinger, o nosso querido Papa Bento XVI, memorável. Ele vai dizer o seguinte: o termo grego paristanai, traduzido aqui por apresentar, significa também oferecer, aplicando-se aos sacrifícios que se faziam no templo. Nisso se vislumbra o elemento do sacrifício e do sacerdócio. Vejam bem como essa palavra apresentar está ligada à oferta, o que já evoca a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. E o segundo aspecto que eu quero destacar é aqui as palavras de Simeão acerca da Virgem. Ele diz assim: eis que este menino foi colocado para a queda e para o soerguimento de muitos em Israel, e como sinal de contradição, e a ti uma espada traspassará a tua alma, para que se revelem os pensamentos íntimos de muitos corações. Então, Simeão, ele contempla como o único martírio a compaixão de Maria e a paixão de Cristo no futuro. Existem alguns padres da igreja, que agora eu não me recordo os nomes, que vai dizer o seguinte, que dizem o seguinte, melhor dizendo: o que Jesus sofreu no corpo e na alma, na sua paixão, Nossa Senhora, ela sofreu na sua alma. Então, ela cooperou de modo singular com o seu sofrimento. E a gente sabe que por ocasião da anunciação, quando Maria disse o sim dela, ela já fez um profundo ato de reparação, porque o sim de Maria foi fundado na fé e na obediência. O que foi que a nossa primeira mãe fez? Ela não acreditou, ela desconfiou e por isso desobedeceu. No sim da anunciação de Maria, onde ela contempla a alegria ali da encarnação, ela também já faz o seu ato de reparação. Toda a vida de Maria foi e é uma reparação, porque Maria é imaculada. Maria não teve pecado, ela foi fiel até o fim. Então, Maria, ela participou das alegrias do acolhimento do filho. E também aqui, Simeão vai dizer que ela já também sofre com essa profecia, antecipadamente, as dores da paixão de Jesus. E eu gostaria também de trazer, antes mesmo de nós adentrarmos um pouco nessa questão da reparação, o significado teológico e espiritual da palavra reparação. Escrevam essa palavra e guardem bem no coração, porque é uma palavra teológica muito forte, e que foi um pouco esquecida entre nós católicos, mas Nossa Senhora, ela quer fazer imergir esse termo teológico profundo e forte. Sabem por quê? Porque Jesus, ou melhor, o Pai, ele precisou de uma mãe, quando pensou na encarnação do Filho. O pai quis uma cooperadora. Maria é a primeira cooperadora na história da salvação. Porque o Verbo se encarnou em seu seio. Gente, quando eu como mulher penso nisso, claro, os homens também pensam de outra forma, né? Uma mulher ser digna de trazer no seu seio Deus, isso é muito forte, é ou não é?
Então o Pai pensou na Virgem Maria, como essa primeira cooperadora. Então, a partir da Virgem Maria, a Igreja Católica vai dizer que todos nós somos chamados também a cooperar de alguma forma na obra da redenção. Vamos entender o porquê. Porque é aí que vai entrar a questão da reparação. Mas eu quero ler o termo, porque a hora vai rápida, né? Daqui a pouco eu já tenho que encerrar. O termo nos escritos espirituais, o termo teológico reparação, isso aqui é de acordo com o dicionário de espiritualidade das edições Loyola e Paulinas. Ele diz o seguinte, esse dicionário: o termo nos escritos espirituais costuma indicar a participação do cristão na obra redentora de Cristo, como expiação do pecado e como restauração ou renovação da obra de Deus em nós e nas outras criaturas. É necessário reparar, porque o pecado ofendeu a Deus, degradou a sua obra e dificulta a difusão do seu amor pelo mundo. Nos últimos séculos, a ênfase foi posta sobretudo numa atitude de compaixão pelos sofrimentos de Cristo, numa atitude de o consolar pelas ofensas que mais entristecem o seu coração. Forte, não é? Então é nessa perspectiva que eu quero entrar agora na mensagem de Fátima, tendo em vista o nosso tema: a reparação ao Imaculado Coração de Maria como via de consagração a Deus. E o que é que fundamenta essa via de consagração a Deus? Porque tudo em Maria diz respeito a nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Quando você pensar em Maria, pense que tudo nela diz respeito a Cristo. Sabem por quê? Ela é imaculada pelos méritos de Cristo, porque precisava ser sem pecado para receber aquele que é sem pecado. Maria foi virgem antes, durante e depois do parto. Maria é a mãe de Deus. Maria foi assunta ao céu. Agora eu destaquei os 4 dogmas que você pode estudar depois aqui no livro. Então, tudo nela diz respeito a nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que a consagração a ela é uma via de consagração a Deus, ou seja, se consagrar a Maria é se consagrar ao próprio Deus, amém? Amém? Então, agora vocês já compreenderam essa relação que fundamenta a consagração a Deus através de Nossa Senhora. Eu gostaria, então, antes de entrar aqui na mensagem de Fátima, de ler só um pouquinho da Lumen Gentium, no capítulo 61, porque é uma das partes mais belas. Se você não conhece a Constituição Dogmática sobre a Igreja do Vaticano II, o capítulo 8º fica como dever de casa. Nós precisamos estudar. É uma Constituição dogmática, ou seja, rege a vida da Igreja no que diz respeito a Nossa Senhora. Católico, católica, vamos estudar. Então a Lumen Gentium vai dizer: a Virgem Santíssima, predestinada para a Mãe de Deus desde toda a eternidade, simultaneamente com a encarnação do Verbo, por disposição da divina providência, foi na terra a nobre Mãe do Divino Redentor, a sua mais generosa cooperadora e a escrava humilde do Senhor. Depois vai dizer o seguinte: que ela concebendo, gerando e alimentando a Cristo e apresentando ao Pai, e etc. Ela, com a sua fé, esperança e ardente caridade, cooperou na obra do Senhor e restaura nas almas a vida sobrenatural. Olhem que forte! Ela restaura em nós a vida sobrenatural. E é por esta razão a nossa mãe na ordem da graça. E em Fátima ela se apresenta como a mãe educadora da fé, da esperança e da caridade. E eu gostaria de trazer essa questão da reparação primeiro a partir do anjo de Portugal, porque ele prepara o terreno para as aparições de Fátima. Na sua aparição primeira, ele vai ensinar aquela oração reparadora que todos conhecemos, uma perspectiva de adoração e de intercessão. Vamos rezar juntos? Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. O anjo introduz os 3 pastorinhos na mística da reparação através desta oração. E depois, na segunda aparição, que é muito forte, que eu vou até ler para não perder.
a parte principal, o anjo quando aparece, ele diz assim: que fazeis? Orai, orai muito. Os corações de Jesus e de Maria têm sobre vós desígnios de misericórdia. Olhem que forte. Oferecei constantemente ao Altíssimo orações e sacrifícios. De tudo que puderdes, oferecei um sacrifício em ato de reparação. Olha aqui a reparação presente, explicitamente. Um ato de reparação pelos pecados com que Deus é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores. Atraí assim sobre a pátria a paz. Sobretudo aceitai e suportai com submissão o sofrimento que o Senhor vos enviar. Quero destacar aqui duas coisas que devem ficar fortes para a gente entender a reparação. Nossa Senhora, junto com o anjo, eles foram levando as crianças para o itinerário de reparação, baseado na oferta de sacrifícios, que em Portugal se diz assim, mas que para nós a gente usa mais o termo penitência aqui no Brasil. O anjo vai dizer: de tudo que puderes oferecer penitência em reparação. Imaginem, prestes a Primeira Guerra Mundial já estava ali decorrente já, em 1916, de tudo que puderdes. Ou seja, são sacrifícios voluntários, aqueles que nós escolhemos. Quaresma está aí. Qual sacrifício e penitência que você se dispôs? Então, ele vai dizer depois também, ele conclui: sobretudo, olhem, isso daqui é forte, aceitai e suportai com submissão o sofrimento que o Senhor vos enviar. O Senhor permite sofrimentos, para que possamos nos unir a Ele na obra da redenção. Porque São Paulo, ele dizia assim na carta aos Colossenses: olhem, agora eu me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e completo na minha carne o que falta das tribulações de Cristo, pelo seu corpo que é a igreja. Faltou alguma coisa das tribulações de Cristo? Não. O que São Paulo quer dizer aqui? Que nós somos chamados a cooperar pela reparação através das penitências voluntárias e involuntárias. As penitências involuntárias são aquelas que o anjo está dizendo aqui: suportai aqueles sofrimentos que o Senhor vos permitir, aquelas contrariedades, você que é mãe, você que é pai, com o filho, aquela luta ali, como a Eliana diz no testemunho dela, o que a mãe viveu, né? Oferecendo sacrifícios, oração, deu trabalho, mas depois consertou, graças a Deus, né, Eliana? E hoje é instrumento aí de reparação, graças a Deus. Então, a gente precisa entender isso daqui, para você sair daqui formado. Então você pode reparar a Deus, se reparar os pecados que ofendem a Deus, melhor dizendo, através da penitência. Agora com intenção no coração. Ô Jesus, em reparação. Oferecendo seus sacrifícios pelos pecadores e em reparação. E também, como eu dizia, mediante a explicação do dicionário teológico, nessa perspectiva de o consolar por aqueles que não amam, por aqueles que não adoram, por aqueles que o ofendem. E suportando esses sofrimentos, as humilhações. É difícil a gente ser humilde, né? Vamos ser bem verdadeiros. Vai dizer um santo da igreja que mesmo a gente, quando morre, o orgulho é o último, né? Ainda fica ali tentando a gente. Mas enfim, entendido? A parte primeira da reparação, sacrifícios voluntários e involuntários. E na última aparição, são 3, ele apresenta um cálice e uma hóstia. Ele deixa o cálice e a hóstia suspensos no ar. A hóstia pingava algumas gotas de sangue. Depois ele dá para os pastorinhos comungarem. Lembro que os teólogos da mensagem de Fátima vão afirmar que esta comunhão não é sacramental, é puramente mística. Então o anjo não foi lá em nenhum sacrário e deu, não. É mística esta comunhão. E depois eu quero destacar aqui o que ele fala no fim da aparição. Olhem que forte. É uma reparação dos sacrilégios contra o corpo e o sangue de Cristo, horrivelmente ultrajados. Vejam bem, ele vai dizer: tomai e bebei o corpo e o sangue de Jesus Cristo, horrivelmente ultrajado pelos homens ingratos. Reparai os seus crimes e consolai o vosso Deus. É forte ou não é? Quando eu estava em Fátima, um dia eu estava estudando sobre essa aparição, eu corri lá no santuário e fiz uma penitência, porque fiquei profundamente tocada. Eu quero consolar Jesus. Me usa, Senhor, como o Senhor usou os pastorinhos, que você também possa ser tocado, porque é uma mensagem atual. E depois, no ano seguinte, em 1917, como eu já bem disse, o anjo prepara ali o terreno, né? Ele foi o precursor de Nossa Senhora, como João Batista foi de Jesus.
E na primeira aparição, no dia 13 de maio de 1917, Nossa Senhora já interpela os pastorinhos do seguinte modo, olhem que forte: quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos, em ato de reparação dos pecados com os quais Ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores? Os pastorinhos disseram imediatamente que sim, rendidos ali, dóceis. Nossa Senhora continua: e dispôs ter muito que sofrer, mas a graça de Deus será o vosso conforto. Eu quero só destacar aqui desta aparição, esta fala de Nossa Senhora, né? Ela pergunta sobre a oferta, imaginem, quereis oferecer-vos. O anjo falou de tudo que puderdes. Ela aqui, ela nos ensina a oferta de vida, como eu dizia, lendo a palavra, Jesus se apresentou. A apresentação diz de consagração, diz de oferta, diz de sacrifício. E Nossa Senhora, ela nos ensina a sermos homens e mulheres maduros na fé. Você que é católico, praticante, comprometido com a igreja, tem que estar preparado. Nós temos para assumirmos essa via da cruz. Jesus, ele disse isso: se você quiser me seguir, carregue a sua cruz e siga-me. Eu quero destacar dessa aparição, Nossa Senhora diz assim: a graça de Deus será o vosso conforto. Então, o que funda essa reparação? Em que ela é baseada? No amor a Cristo, meus irmãos, porque se não for com amor, a gente não dá conta, é ou não é? Sim ou não? Vamos acordar. É muito importante nós sairmos daqui conhecedores, porque eu quero que você conosco aqui, que estamos à frente, né, de alguma forma do evento, se comprometa com Nossa Senhora, com a propagação desta doutrina e da reparação de modo particular. Então a graça de Deus será o vosso conforto. Assuma, acolha esses sofrimentos que Deus permite. E a Lúcia dizia que muitas vezes ela sofria a incompreensão da mãe, a mãe batia nela. Mas a Lúcia dizia, sabem o quê? É Deus colocando sal na carne para não se perder. No Nordeste, vocês são de Natal, né? A gente sabe que existia uma cultura antiga da carne ser conservada com sal. Não só no Nordeste, mas eu acho que no mundo inteiro. Depois veio, né, a tecnologia, a geladeira. Deus nos conserva pelas humilhações. Não foi Nossa Senhora que disse? Ele olhou para a humildade da sua serva, a humilde por excelência. Vamos então adentrar nas outras aparições. Na aparição de junho, eu quero destacar aqui também, para a gente compreender essa consagração a Nossa Senhora, que também significa consagração a Deus. Na aparição de junho, a Lúcia vai dizer, isso aqui eu me baseei no livro das memórias da irmã Lúcia, que está disponível na internet. A Lúcia estava muito sofrida nessa aparição, porque a mãe não compreendia, e ela já pediu Nossa Senhora para levar para o céu. A senhora vai me levar para o céu? O Francisco e a Jacinta, vamos logo para o céu? Nossa Senhora diz, o Francisco e a Jacinta os levo em breve. Tu ficas cá mais algum tempo, porque nosso Senhor quer servir-se de ti para me fazer conhecer e amar. Ele quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Vamos dar uma salva de palmas para essa devoção. Nós estamos aqui por ela, né? Para amar a Cristo com Maria. A devoção ao Imaculado Coração de Maria significa isso. Eu amo a Cristo por ela. Então, ela disse assim, Nossa Senhora continua, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. E a Lúcia disse, fico cá sozinha? Ela disse, não, minha filha, eu nunca te deixarei. O meu Imaculado Coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus. E no fim desta aparição, Nossa Senhora mostra o coração cercado de espinhos na mão. E a Lúcia vai dizer, compreendemos que era o coração imaculado de Maria, ferido pelos pecados da humanidade, que pedia reparação. E na aparição do 13 de julho, nessas 3 aparições primeiras, que me remetem muito aos 3 primeiros mandamentos da lei de Deus, porque eles sintetizam o amor primordial a Deus. As 3 primeiras aparições de Fátima dizem explicitamente de reparação, toda a mensagem é um apelo de reparação. Mas aqui nesta aparição de julho, que é a famosa aparição do segredo, se você quiser conhecer um pouquinho mais, no livro das memórias na internet tem o comentário teológico do nosso querido então cardeal Ratzinger, tudo muito explicadinho. Então vamos lá. Em julho ela diz aos pastorinhos, dia 13 de julho de 1917,
ela falava assim: sacrificai-vos pelos pecadores e dizei muitas vezes, em especial, sempre que fizerdes algum sacrifício, ó Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores e em reparação pelos pecados cometidos contra o coração imaculado de Maria. E ela disse depois: vistes o inferno, depois de mostrar o inferno aos pastorinhos, vistes o inferno para onde vão as almas dos pobres pecadores, para as salvar. Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Se fizerem o que eu vos disser, salvar-se-ão muitas almas e terão a paz. A guerra vai acabar. Primeira guerra em que estavam vivendo. Mas se não deixarem de ofender a Deus, começará outra guerra pior. Para impedir, virei pedir a consagração da Rússia a meu imaculado coração e a comunhão reparadora nos primeiros sábados. Então, meus irmãos, eu quero destacar uma coisa muito importante também da mensagem. O apelo à reparação está intrinsecamente ligado ao apelo à paz no mundo. A paz. E eu digo, meus irmãos, da reparação depende a paz no mundo. Nós precisamos compreender isso. A partir do Brasil aprofundar, porque Nossa Senhora já falou. E essa mensagem não pode cair no esquecimento, meus irmãos. Sabem por quê? Eu quero dizer algumas palavrinhas do nosso querido Papa João Paulo II. Nesse livro que eu escrevi, eu descobri uma coisa muito interessante. Ele foi o Papa da Igreja, desde São Pedro até os atuais, que mais escreveu sobre Nossa Senhora, porque ele sofreu o atentado do 13 de maio, lá de 1981. Ele se despertou para a mensagem. E o Papa, por ocasião do 80º aniversário da primeira aparição de Nossa Senhora, ele declarou a atualidade da reparação, ao dizer o seguinte: a mensagem que naquela ocasião a Virgem Santíssima dirigiu à humanidade continua a ressoar com toda a sua força profética, convidando a todos à constante oração, à conversão interior e um generoso empenho de reparação dos próprios pecados e daqueles de todo o mundo. E o Papa Bento XVI, por ocasião da sua viagem a Fátima no ano de 2010, na homilia do dia 13 de maio, ele vai dizer: iludir-se-ia quem pensasse que a missão profética de Fátima esteja concluída. Amém? Então nós, igreja, precisamos compreender aqui essa mística da reparação, que é baseada na vivência da penitência, das penitências voluntárias, que são as que escolhemos, das involuntárias. E para concluir, já me deram o tempo aqui, teria muito mais a dizer para vocês, mas o tempo é breve. Eu quero concluir explicando a reparação nos primeiros sábados, porque em julho ela falou o quê? Eu virei pedir a comunhão nos primeiros sábados. Pois bem, então ela veio mesmo, Nossa Senhora, no dia 10 de dezembro de 1925, 8 anos depois ela prometeu. Ou melhor, ela cumpriu a promessa. E o menino Jesus é o primeiro a falar, quando aparece com a mãe para pedir a comunhão nos primeiros sábados. Eu tenho um apostolado lá em Brasília, viu? Todo primeiro sábado, eu tenho um grupo lá, Canção Nova de Brasília, promovemos o primeiro sábado, todo o primeiro sábado do mês. Missa, os atos reparadores, depois a oração das 1000 Ave-Marias. Glória a Deus, amém. Então eu quero ler a aparição aqui da origem da reparação. A Lúcia vai dizer o seguinte, ela fala na terceira pessoa, sempre, contando, mas ela se refere a ela mesma. Mas eu já dei uma revisada aqui no texto e coloquei de forma mais breve. No dia 10 de dezembro de 1925, o menino Jesus apresenta-se ao lado de sua mãe, apelando reparação ao seu coração materno e imaculado. Nessa aparição, ele é o primeiro a falar. Tem pena do coração de tua Santíssima Mãe, que está coberto de espinhos que os homens ingratos a todos os momentos lhe cravam, sem haver quem faça um ato de reparação para os tirar. E depois continua Nossa Senhora: olha, minha filha, o meu coração cercado de espinhos que os homens ingratos a todos os momentos me cravam com blasfêmias e ingratidões. Tu, ao menos, vê de me consolar. E diz que todos aqueles que durante 5 meses ao primeiro sábado se confessarem, recebendo a Sagrada Comunhão, rezarem um texto e me fizerem 15 minutos de companhia,
meditando nos 15 mistérios do Rosário, com o fim de me desagravar, eu prometo assistir-lhes na hora da morte, com todas as graças necessárias para a salvação dessas almas. Eu quero destacar aqui os 4 atos reparadores. Em cada primeiro sábado, Nossa Senhora pede, mas vejam bem, primeiro, o anjo e Nossa Senhora, eles fazem o itinerário da reparação através da penitência voluntária e involuntária, ou seja, da oferta de vida total, com fidelidade ao Senhor. Aí depois, Nossa Senhora pede atos reparadores baseados nos sacramentos da igreja, porque nós católicos precisamos viver dos sacramentos para vivermos em estado de graça. O exército de Nossa Senhora tem que dar exemplo de vida fiel aos sacramentos, amém? Posso só mais 2, 3 minutinhos para concluir? Então, e quando Nossa Senhora fala assim dos 5 sábados, eu quero só destacar o seguinte: esta espiritualidade, ela é perene, é como o amor de Deus que nunca se esgota, porque nós concluímos 5 sábados e já iniciamos outros. Eu nem sei mais em qual sábado que eu estou, porque eu tenho aquele compromisso em todo primeiro sábado do mês, de fazer a reparação ao coração de Maria. Lembrando que essa reparação deve ser compreendida no contexto global da mensagem de Fátima, que é baseada no convite à conversão. Porque em outubro, na aparição que encerra as aparições de Fátima, essa aparição aqui foi da Espanha. Nossa Senhora continuou depois na Espanha. Em outubro, Nossa Senhora disse: não ofendam mais a Deus Nosso Senhor, que já está muito ofendido. O que isso significa? Um apelo fortíssimo à conversão. Tanto que os teólogos da mensagem vão dizer que aqui é o núcleo central da mensagem de Fátima. É o apelo à conversão, a partir da penitência, da oração, da vida sacramental e da reparação. E eu quero só concluir com as palavras do nosso saudoso padre Luiz Condor. Quando eu morei em Portugal, fiz meus votos temporários de celibato lá, ele foi o vice-postulador da causa da canonização dos pastorinhos, muito acessível a nós, um homem muito simples, e ele foi meu diretor espiritual, estando em Fátima por um tempo. Ele que me ajudou a escolher o tema da minha consagração, em tudo reparar o Imaculado Coração de Maria. E ele vai explicar sobre a consagração e reparação com os seguintes termos, prestem atenção. Olha o que ele diz. Ele escreveu um livro, Quereis oferecer-vos a Deus. Segundo as palavras da Virgem Maria em Fátima, diz o nosso saudoso padre Luiz Condor, a reparação das blasfêmias contra o seu Imaculado Coração é idêntica à entrega do homem a Deus, em sacrifício para a salvação dos homens. Olha aí como dizia São Paulo, completo na minha carne o que falta da paixão do Senhor. Repito, não faltou nada da paixão, isso aqui é um clamor à nossa cooperação como igreja, quando nós nos unimos ao sofrimento de Cristo, oferecendo as nossas penitências, voluntárias e involuntárias, nós também salvamos com Cristo, meus irmãos. Precisamos acreditar nisso. E o padre Condor continua: por isso o homem não pode prestar ao coração imaculado de Maria outra reparação que não seja a entrega total de si próprio a Deus, em sacrifício de adoração. Nisto consiste exatamente a reparação das injúrias dos homens contra o coração imaculado de Maria, porque estas atingem diretamente o próprio Deus através de Maria. Consagração, reparação e santificação são a mesma realidade. Realizam-se na adoração pelo oferecimento do próprio eu ao Deus amor. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Eu quero também aproveitar aqui este momento, bem rapidinho, para dizer que eu fiz um Instagram, depois de muita oração, aderi, Áurea Maria Devoção Reparadora. Ele tem esse objetivo específico de propagar a reparação. Anota aí, Áurea com E, Maria Devoção Reparadora. E ali eu faço muitas explicações teológicas e espirituais a partir da reparação em Fátima. Então você pode também propagar a reparação, divulgando, porque é tudo para Deus e para Nossa Senhora. Então quero convidar você a ficar em pé junto com o ministério, fechar um pouco os seus olhos e você vai dar o seu sim a Deus também.
um sim reparador, acreditando que Deus ele está atento à voz das vossas súplicas, porque Deus não deixa passar nada quando nós o entregamos e rezamos com amor. Em 2004, eu me casei com o meu marido, Fábio, no dia 14 de maio. 4 meses depois, nós fomos enviados em missão a Portugal. E a Áurea havia pedido até uma canção, e você pregando me veio essa, que o Fábio compôs lá em Fátima, que foi o lugar onde nós moramos. E foi um momento muito difícil da nossa vida, porque, como a Áurea contou aqui no início, no dia 28 de dezembro, nós sofremos um acidente de carro, eu e o Fábio. Tínhamos ido para a minha cidade, no Espírito Santo, e precisávamos voltar para a Canção Nova, porque o Fábio ia tocar e eu ia cantar no acampamento de final de ano. E nessa volta, meu pai estava dirigindo o carro, minha mãe do lado. Um outro carro na outra pista bateu de frente com o nosso. Meu pai morreu nesse acidente. Eu me quebrei inteira, tive que me afastar um tempo da Canção Nova, e o Fábio quebrou a perna e teve que colocar uma prótese. Até então não tinha colocado ainda prótese, mas tinha quebrado a cabeça do fêmur. Quando nós nos casamos, ele ainda estava debilitado, e quando nós fomos para Portugal, ele ficou muito mal lá, porque nós não sabíamos que a perna dele, a cabeça do fêmur já estava bem necrosada, e foi um tempo muito sofrido para nós, justamente na terra de Fátima. E o Fábio, oferecendo as suas dores, compôs essa canção, a Virgem Maria. Posso cantar para vocês? Maria vivia em oração, Maria provada no sofrimento, Maria guardava no coração, Maria pra Jesus um alento. Ó Maria, ensina-me a ser assim, como filho, em Deus tudo esperar. Mãe querida, vem comigo caminhar. Ó Maria, roga Jesus por mim. Escute essa parte. Maria, que não se rebelou, Maria, por nós ofereceu, Maria, que os pastorinhos ensinou, Maria, que em Fátima apareceu. Ó Maria, ensina-me a ser assim, ensina-me a ser assim, como filho, em Deus tudo esperar.